Comer 6 bolos seguidos não me torna um comedor de boa em série, isso aí não é amor. Comer 6 bolos seguidos não me torna um comedor de boa em série, isso aí é um rumor. Plus Ultra, queridos ouvintes, Plus Ultra, Deus abençoe. Estamos aqui para mais um episódio de Causos Ibéricos e hoje vamos falar de um caso complicado, extremamente complicado, mas deve ser falado. Porque, como dizia Napoleão III, a verdade histórica é tão sagrada quanto a religião. Então devemos tratar a história com bastante seriedade e aclarar todos os pontos importantes sobre algo. Além disso, eu, Henri Ibérico, sou nacionalista e católico. Apesar da forma como é embatada aí, religião pra mim tá acima de nacionalismo, essas coisas aí. Então, se eu tiver que escolher entre a religião e a pátria, eu fico do lado da religião. E eu tenho certeza que todos os meus inscritos também são assim. Então, vamos contar um caso complicado, que é da bandeira do Raposo de Tavares no Guaiará. Ai. Bom, antes disso eu quero falar do bandeirantismo em geral. O bandeirantismo em geral não é uma coisa ruim, e eram homens honrados lutando em um ambiente violento. Entendeu? Não eram pessoas pacíficas ou pessoas que estavam fracas lutando com pessoas fortes. Eram todos homens que estavam em iguais condições de grandeza, lutando bravamente. Era a luta de bravos guerreiros no tete a tete. Por exemplo, imagina um bandeirante. Pega o Domingos Jorge Velho e sua bandeira. Quando o Domingos Jorge Velho lutou contra a Zumbi dos Palmares, era algo igualmente justo, entendeu? Era igualmente justo, igualmente honrado, e os dois estavam em níveis semelhantes, entendeu? Níveis de paridade. O que fez valer ali foi a sagacidade, a força e os méritos de cada um. Zumbi dos Palmares é um herói na sua maneira de resistir, e o Domingos Jorge Velho é um herói na maneira de superar obstáculos e conseguir vencer. Ambos são grandes guerreiros. O problema é quando você ataca pessoas inocentes que não estão nessa realidade de violência. Aí é um ato feio, certo? Antes de começar a falar sobre a expedição do Raposo Tavares, essa expedição não foi uma expedição que roubou o território dos espanhóis. Teve sim expedição que roubou o território dos espanhóis, principalmente a expedição no norte lá do Rio Amazonas, aquela que pegou lá a parte da Bolívia. Aquilo ali sim foi luta contra espanhóis e eram lutas justas, porque da mesma forma que os espanhóis estavam sendo conquistadores e lutando por aquele território, os portugueses estavam sendo conquistadores e lutando por aquele território. Era um período de criação nacional e ambos estavam no contexto violento. Então, como essa era a realidade, estava tudo bem. No final desse vídeo eu vou diferenciar essa situação do Destino Manifesto. Eu estudei, refleti, e na minha opinião o que o Raposo de Tavares fez foi algo errado, mas nem se compara com o Destino Manifesto. Vou entrar em detalhes do porquê disso mais tarde. Mas enfim, continuando. O nosso menino Raposo de Tavares, ele não roubou dos espanhóis. Ele roubou da Companhia de Jesus dos jesuítas. Porque, para começar, Guaiará, que era a região, não fazia parte do Paraguai. Os jesuítas que tinham lá até faziam parte do Paraguai, mas no geral eles não eram paraguaios. Eles eram uma coisa própria, tinham um governo próprio. Era uma província chamada Gobernación de Guaiará. Não era um órgão unificado. Era basicamente várias tribos de guaiarás que eram administradas por jesuítas. Antes, muitos jesuítas das missões eram mandados da Companhia de Jesus, inclusive por brasileiros. Muitos brasileiros fundaram essa pequena região aí, que era o território de Guaiará, que tinha essas missões jesuítas, onde estava todo mundo de boa lá vivendo. Antes de existir missões jesuítas, já existiam ocupações. Como você está vendo no mapa, os triângulos são ocupações espanholas. Tem mais ou menos umas 3 ou 4 aí. Uma delas até foi, entendeu? Foi quase abandonada, assim. Que é essa aí mais do fundo aí de Ontiversos.
e a Cidade Real de Guaiará, a Vila Rica do Espírito Santo, também não eram muito usadas, mas no geral eram ocupação jesuítica, que foram feitas por padres espanhóis, padres brasileiros e padres italianos com os Guarani. Eles não falavam português, muito menos falavam paulistano ou tupi, eles falavam a língua guarani deles lá. Esses padres usavam da música para tentar evangelizar as pessoas no Guaiará, que era essa província que não era espanhola, também não era portuguesa, era uma província que era só uma província, que eles ficavam no canto deles. Como tem um artigo aí que eu botei mais embaixo que fala dessa província com mais detalhes, fala do cotidiano, fala da vida, fala das durezas, porque também muita gente romantiza demais como era a vida nessas províncias, não era lá, entendeu, mil flores, também tinha dificuldade, também tinha injustiça, até porque essa missão jesuítica ela era muito autônoma, e por ela ser muito autônoma, não era ligada a nenhum governo, então podia, no caso não foi tanto, mas podia ser usada para pessoas ruins para fazer maldade usando da religião, como até hoje muitas pessoas fazem. Enfim, podia acontecer, mas até aconteceu, mas em grau muito, muito, muito pequeno. Enfim, como você está vendo, teve primeiramente um avanço de franciscanos na região que fundou essas missões jesuíticas. Teve uma ocupação puramente de conquistadores espanhóis, que faziam uso das encomendas. Basicamente, as encomendas, como os indígenas não tinham sistema de dinheiro ou imposto, o imposto deles era por meio de trabalho. Você obrigava o indígena a trabalhar num certo período. Não era escravidão, era bem diferente de escravidão, era difícil, era duro, mas era o que tinha lá. E muitos conquistadores que estavam naquela região, por estarem afastados dos grandes centros como o Prata, o Paraguai, o Chile, o Peru, a Venezuela, o México, como não estava perto dessas grandes capitais, os conquistadores faziam maldades. Eles têm relatos aí deles maltratando muito os indígenas, deixando eles em estado de semi-escravidão. Aí, para resolver isso, foram criadas essas missões jesuítas aí no oeste do Paraná, para tentar, sabe, dar um tratamento mais humano para esses indígenas. O Jaime Cortesão, que é um grande historiador, que ele fez um livro sobre o Raposo de Tavares, eu não consegui achar esse livro na íntegra. Mas é quase que uma biografia obrigatória que você tem que ler para falar do Raposo de Tavares, até porque quase nada é produzido sobre ele. Quase nada é produzido sobre o Raposo de Tavares. Até porque sua vida é muito interessante. No geral, quase nada é produzido sobre ele. E pelo menos que eu consegui achar, né? Que eu consegui achar foram pouquíssimas coisas. Bom, continuemos. Esse Jaime Cortesão fez um livro onde ele escreve que os jesuítas estavam difamando o Raposo de Tavares e ele não era tão ruim assim. Segundo o autor, os jesuítas tiveram um esforço para arrancar do Raposo de Tavares a bandeira da lenda negra, que lhes deturpa a memória. Segundo ele, os jesuítas estavam deturpando a memória do Raposo de Tavares, que ele era um cara que não era tão ruim assim. Ele era ruim, mas não era tão ruim assim. Obviamente, isso daí é um exagero do Jaime Cortesão, que ele estava sendo bastante ufanista. E, enfim, muitos indígenas eram explorados pelos espanhóis, como eu já falei, e aquela região não era espanhola, não era portuguesa, era praticamente só indígena e guarani. E tava tranquilo até. Se ela tivesse ficado sem o Brasil, provavelmente seria um Paraguai, talvez até piorada. Então, se você chegasse no futuro do IC, olhando o futuro, teria sido pior pro Paraná de maneira geral. Mas a gente não tá aqui pra ficar de IC, coisa de futuro alternativo. A gente tá aqui pra falar o que aconteceu e as possíveis formas que poderia ter acontecido. Certo? Então vamos aqui. Primeiramente, tem um autor aqui que ele ataca o Raposo de Tavares, que ele fez esse livro aí. Raposo de Tavares, delinquente e voicerador, negócio assim. E, bom, nesse artigo ele fala que o Raposo de Tavares não é um herói, ele
escroto, que não merece ser... Não que ele não é, que ele é um escroto. Ele fala que o Raposo de Tavares era um homem de seu tempo e que não existe qualidades heróicas nele pra você, sabe, sei lá, honrar, assim. Que ele não era um cara heróico. Aí eu já discordo, mas vamos aqui pro ponto. Por exemplo, ele usa os argumentos do padre Antônio Vieira, que o padre Antônio Vieira diz que o Raposo de Tavares fez uma viagem de 2, 3 meses com uma tropa que conseguiu pegar a imensidão da América, chegando no Guaporá, Foz do Xingu, e que inclusive ele conseguiu sair desenterrado vivo, porque foi uma jornada extremamente extenuante. Porque, bom, já mostrei no mapa aí na tela, tipo, foi uma jornada ferrada pra você conseguir chegar no que ele conseguiu chegar. Então, continuando. Era uma situação dramática, era uma situação difícil, depois que ele, destruiu as missões jesuítas. Mas ele fez assim. Os argumentos que o autor usa para poder atacar o Raposo de Tavares Raposo de Tavares exercia o seu cargo de maneira ilegal quando ele expulsou os jesuítas. Porque a bandeira que ele construiu era uma bandeira ilegal que o governo de São Paulo não reconhecia. Porque não era para ele ter saído como sertanista em 1627. E, bom, ele saiu, ele ignorou o mandato real para conseguir conquistar o território. Aí existem duas versões que você acredita, eu acredito em um pouco das duas. Tem a versão desse autor, que ele sustenta que o Raposo de Tavares apenas foi lá para escravizar os indígenas e foda-se, o que eu acho um argumento meio raso, porque ele não conseguiu escravizar muitos indígenas com aquela empreitada dele, e o próprio autor concorda com isso, quando ele diz lá que o Raposo de Tavares expulsou o jesuíta de forma nada cortês. Paulino está defendendo a intenção real. O sertanista, porém, tinha motivações pelo menos vassálicas, ou seja, escravização dos indígenas da aldeia invadida. O embuste não logrou êxito, todo o embusteio do seu mandato de ouvidor cassado pela Governadoria Geral. No entanto, o embusteiro do Raposo Tavares continua a exercer a ouvidoria com a profissão cassada tornada inválida, portanto ilegal. Basicamente, esse autor também concorda que ele não conseguiu escravizar muitos indígenas, conseguiu escravizar alguns, mas não muito. Uma quantidade irrisória comparada com o que ele queria para conseguir ser lucrativo, aquela empreitada dele. E, além disso, Raposo de Tavares ele fez uma expedição, uma jornada até o interior do Amazonas, passando pela Bolívia, passando pelo interior do Brasil. Uma jornada muito longa e muito épica. E essa jornada longa e épica não era necessária, ele poderia ter tomado outras rotas. Como o próximo autor que defende o Raposo de Tavares vai dizer. Raposo de Tavares ele fez uma jornada mais longa e não se tem uma razão oficial no papel do porquê ele fez isso. O que se pode supor é que ele estava embebido de um ideal de glória, que ele queria alcançar uma glória maior e ele estava buscando aventura. Até porque ele tinha muitas outras formas de ganhar dinheiro, além dessa daí. Ele podia ter ficado como ouvidor do juiz. Ele poderia ter vivido de forma tranquila. Ele poderia ter feito N motivos. Dizem que ele era corrupto. Ele também poderia até ter ficado só de corrupção no litoral. Mas ele decidiu se aventurar no interior do Brasil. Por que ele fez isso? Talvez por uma ideia de glória, talvez por uma ideia de querer alcançar coisas maiores, talvez por uma ideia de querer desbravar o novo mundo, talvez porque ele estava bebido naquela sociedade indígena, já que a maior parte da vida dele, querendo ou não, ele passou em volta de homens, mulheres, mamelucos, pardos, índios, vivendo no mato como se fosse um próprio indígena, era embebido naquela civilização tupinambá. Enfim, N motivos levaram ele a fazer isso daí, além da escravização dos indígenas propriamente dito. Que esse autor defende que deve ter sido só isso, mas não era. No final desse texto que ele ataca o Raposo de Tavares, e o argumento dele é um argumento, na minha opinião, fraco. O argumento dele é, Raposo de Tavares na sua época as pessoas não gostavam dele. Esse é o primeiro ponto. Isso não invalida que ele seja uma pessoa heróica. Nikola Tesla também não era gostado na época dele por muita gente, mas assim,
isso não invalida os efeitos dele. Claro que eu não tô comparando Nikola Tesla com Raposa de Tavares. Eu só tô dando um exemplo aqui de que não é porque as pessoas não gostam de você na sua época que você não é uma pessoa heróica. Outro argumento que ele usa é: Raposa de Tavares fez exercício do seu cargo de ouvidor do rei de maneira ilegal, sendo que esse cargo ele tinha sido cassado. Então, o ato dele de dispor aquelas terras jesuítas lá no oeste do Paraná foram ilegais. E, bom, nesse ponto aí realmente está certo, foi algo ilegal. Mas não é porque é ilegal que simplesmente ele é imoral por isso. Por exemplo, existiam pessoas que ajudavam escravos fugidos a ter liberdade. Isso daí era algo ilegal na época, mas ao mesmo tempo não é algo imoral. Tá certo que a razão que o Raposa de Tavares fez é imoral, mas ele devia ter se atentado mais a isso, né? Se ele vai tentar falar de moralidade ou tentar desmistificar o mito de um herói ou algo do gênero. O Raposa de Tavares desbravou os mares, enfrentou muitos perigos, venceu exércitos de indígenas, de tanto bravos quanto não bravos, lutou e derrotou espanhóis, e fez tudo isso com um contingente de soldados em torno de mais ou menos umas 1.500 pessoas no máximo. Todos os artigos que você vê, artigo acadêmico mais sério, dá o número de em volta de mais ou menos uns 1.500 homens que ele tinha no início de sua jornada. Bom, os argumentos que o autor usou para atacar ele não são argumentos muito bons. Porém, eu entendo a finalidade por trás desses argumentos. Vamos aqui pro próximo ponto, que é o cara que defende o Raposa de Tavares. A defesa dele também não é muito boa. Um argumento dele é que as fronteiras do Tratado de Tordesilhas eram muito imprecisas, que não existia um método preciso, segundo as próprias palavras desse autor, não havendo nenhum método preciso que permitisse uma localização exata e nenhum argumento poderia ser conclusivo, e portanto nenhuma das partes poderá convencer a quem quiser tergiversar. Teodoro Ruiz disse isso. Basicamente, a fronteira do Tratado de Tordesilhas era muito imprecisa e todo mundo tentava avançar ali um pouquinho mais, entendeu? O que é natural. E eram lutas na garra, na faca, na briga, entendeu? Eram lutas do espírito heróico. O espírito heróico do português contra o espírito heróico do espanhol em lutas justas e legítimas. Isso daí tá tudo bem. Esse tipo de luta. Agora, bora com outro ponto que esse autor usa, é um ponto legalista, novamente. Não é porque algo está dentro da lei que é moral. Mas o argumento que esse autor usa é que com a União Ibérica se fez uso do princípio de ut possedis, negócio assim, que significa tal como possuís. Basicamente, com esse uso possetis, se alguém português ou de origem lusitana ocupasse um território, aquele território era seu. Então, por causa que a coisa ficou meio várzea, não tinha mais uma fronteira definida, e basicamente se você fosse português e ocupasse um território, aquele território era seu, e não tinha muitas represálias por parte do governo. Tinha sim algumas, vocês mais tarde vão ver sobre isso. Não tinha muita represália por parte do governo, então os portugueses, né, ou nós aqui, o povo brasileiro lusitano, fez uso desse termo. Então a gente só foi indo pro interior, atravessando e pegando o que podia. E também lutando contra as tribos, os homens, as mulheres, todo mundo estava pelo caminho. Grande parte dessas pessoas foram anexadas, inclusive os próprios Guarani, que o Raposa Tavares destruiu lá, as tribos das missões jesuítas também foram anexadas, nem todos foram escravizados. Mas enfim, vamos continuando. E, bom, a União Ibérica fez isso, blá blá blá. E uma das justificativas que o Raposo Tavares usou para poder atacar as missões jesuítas, que eram de indígenas já cristianizados, abre aspas, temos de expulsar de uma terra que é nossa e não de Castela.
Hipocrisia à parte, não há dúvida que a ação empreendida acabou por ter consequências políticas, expulsando quaisquer castelhanos dessa terra e anulando o efeito da ocupação dos frutos pleitos. Basicamente, nesse trecho aqui ele diz que com a invasão dos territórios jesuítas foi, querendo ou não, meio hipócrita, dizendo que estavam ocupando territórios nossos, sendo que os indígenas estavam ali também, e os espanhóis, que eram jesuítas, eles só estavam querendo evangelizar os indígenas. Eles não eram tão leais à coroa de Castela, eles não eram servos devotos do rei ou qualquer coisa do tipo. Inclusive era... Aqui, agora tô fazendo fanfic histórica. O que deveria ter sido feito é acordado. Raposo de Tavares deveria ter conversado com esses jesuítas e falado: não, pô, agora vocês vão ficar aqui com nós de Portugal, deixa os nossos homens aí nessa missão jesuíta aí, a gente constrói nossas vilas e, pô, 10-0, tranquilão. Claro que ele não fez isso porque ele queria capturar os indígenas que estavam naquela aldeia para poder escravizar. Ele não teve muito sucesso nessa empreitada, porque muitos indígenas acabaram fugindo e também ele não teve muitos escravos assim, apesar da Wikipédia dizer isso, já vou chegar nisso daí mais tarde. Enfim, ele usou um motivo que não era justo para atacar os jesuítas. E não foi um crime contra a coroa espanhola, não foi um crime contra os Guarani, foi um crime contra a igreja. Tanto que isso valeu a excomunhão do Raposo Tavares, que fez dele, né, ser expulso. Aí o autor, esse autor no caso, ele coloca o fato de que Raposo Tavares não tinha motivos tão materialistas para conseguir fazer o que ele fez. Como ele diz aqui, o trajeto e as motivações do Raposo Tavares são descrassos, de fato desconcertantes. O apresamento de índio parece-nos insuficiente para explicar totalmente essa epopeia. Por que enfrentar tudo isso? Uma viagem na qual a tropa inicial compunha de 200 paulistas e 1000 índios se vê reduzida a 58 pessoas, enfrentando todo tipo de adversidades. Em termos econômicos e de apresamento de índios, foi um fracasso. Também não houve especial interesse pelas minas de Potosí. Por outro lado, o que levou a fechar o circuito pela bacia amazônica em vez de retornar pelos caminhos conhecidos? O espírito da aventura pode ser um componente, o desejo da exploração, em visita dos possíveis riquezas futuras. Também é argumento, mas visto com frieza, valia a pena? Basicamente é isso. Ele diz que Raposo de Tavares não era um homem que era movido somente por materialismo. Uma das grandes razões era a razão econômica, poder capturar os indígenas. Ele não conseguiu muito dinheiro com isso, inclusive ele saiu no prejuízo nessa empreitada de tentar capturar os indígenas. Aí ele foi adentrando mais ao interior, subindo para cima em uma jornada muito mais extensa, onde morreu quase toda a sua tropa, voltando para casa apenas 58 homens que estavam completamente ferrados, no sentido psicológico, físico, tipo, ferrado. Como foi essa jornada dele, cara? Mano, foi uma jornada heróica, uma epopeia que a gente não sabe. Inclusive, como eu sou uma pessoa religiosa, eu acredito que pode ter acontecido até mesmo eventos religiosos, aparições, entendeu? Maldições de Deus, punição pelo que ele fez com as missões jesuítas, todo esse tipo de coisa pode ter acontecido. Mas no fim, depois de uma jornada longa, de mais ou menos uns 3 anos, Raposo de Tavares voltou para casa, junto desses 58 homens que sobraram. Ele estava tão ferrado, tão velho, tão machucado, que quando ele chegou em casa, as filhas dele e a esposa não o reconheceram, de tão cansado que ele estava. Eu tenho pena dele por isso? Não tenho pena dele por isso. Só tô aclarando porque é um fato histórico. Outra coisa que também não dá pra negar é que essa viagem do Raposo Tavares, depois que ele destruiu as missões jesuítas, foi uma viagem épica. Ele fez um percurso que foi 10 vezes maior que o dos argonautas, cruzando mais de 12 mil quilômetros. Cruzando mais de 12 mil quilômetros a pé, de jangada, passando por todo tipo de maldade, entendeu? Passa com ataque de mosquito, febre, malária.
todo tipo de advertência, entendeu? Todo tipo de adversidade. Um feito que até hoje eu acho impossível alguém tentar fazer igual, cara. Querendo ou não, em certo nível, a romantização que o Jaime Cortesão fez é verdade. Alguns homens são feitos de aço mesmo, e não de carne. Porque para você conseguir fazer um feito como esse, que é cruzar todo o Rio Amazonas de barco, entendeu? Pegar as terras do Rio Grande do Sul, passar 10 meses só para ele conseguir chegar no Rio Grande do Sul, pegar aquele território, foi 10 meses. Para ele pegar de Rio, entendeu? Pegar todo esse trajeto. Dizem que ele conseguiu chegar até no Peru. Alguns dizem que isso daí é mentira, outros dizem que é verdade, mas não importa. O que importa é mais de 12 mil quilômetros, ouvinte. 12 mil quilômetros, a pé e de canoa. Ele mais 1.200 caras, no qual só 58 voltaram. Eu te pergunto, não tem algum nível de grandeza e de feitos grandes nisso? Tem. Mas isso não tira o fato de que ele fez um ataque contra a igreja, porque não era uma possessão espanhola e não foi um combate necessariamente honesto. Foi um combate equilibrado. Sim, foi um combate equilibrado. Vou explicar por que aqui no próximo ponto. Tem aqui uma foto aqui que aparece o nome dos paulistas aí que fizeram parte desse evento. E, bom, como eu disse, foi um caminho extremamente difícil para o Raposo Tavares chegar até o sul do Brasil. No caso, ele levou 10 meses só para chegar lá. No primeiro confronto que ele teve, o exército dele era mais ou menos composto por 1.200 homens. Ele teve que lutar com 1.600 indígenas, por mais ou menos umas 2 horas às 8 horas da manhã. Foi um confronto, tipo, muito brutal. Dizem aí, ninguém sabe ao certo os detalhes muito aprofundados de como foi esse confronto, mas a gente sabe algumas coisas. Que depois disso, o Raposo Tavares conseguiu o acompanhamento de mais alguns mamelucos e mais alguns indígenas que ficaram do lado dele na campanha. Aí o número dele aumentou para 1.400 homens. O combate que ele conseguiu travar também durou um outro combate que ele travou. Depois desse combate que ele fez de 1.200 soldados que ele tinha contra 1.600 índios, ele fez outro combate contra as missões jesuítas, que também durou 5 horas, que durou até a noite. Esse segundo combate que durou até a noite, que ele foi destruindo cada uma das missões, foram combates equilibrados, foram combates... Não foram justos, né, como eu vou dizer, não foram justos porque os jesuítas estavam na deles. Eles não queriam brigar, eles só queriam evangelizar de boa. E é isso, não foram combates justos, mas foram combates equilibrados. E os jesuítas tinham chance de vencer, porque, ao contrário do que se imagina, os jesuítas não eram otários. Não eram só uns caras pacifistas que ficavam o dia todo sentados. As missões dele tinham paliçadas, tinham infraestrutura, os indígenas tinham arma, tinham armamento, e estavam em maior número. Então eles tinham condições de resistir ao ataque do Raposo de Tavares, mas o Raposo de Tavares venceu porque ele tinha mais experiência militar, certo? Futuramente, após o Raposo de Tavares ir embora, aquela região se tornou uma região, uma aldeia. E voltou a ter trabalhos não jesuítas. Não foram trabalhos jesuítas, mas voltou a ter trabalhos católicos lá. Padres foram lá, igrejas foram construídas e a presença do clero continuou existindo. Claro que não precisava dessa violência e foi um ato de barbárie que não tem muita justificativa. Agora vamos pro meu próximo ponto, que é a Wikipédia. Cara, vem aqui reclamar da Wikipédia porque uma coisa que o Base de Viriato deu dica pra você fazer, e realmente é uma dica até que boa, é você vai na Wikipédia e você pega as referências, pega as fontes deles e lê. Entendeu? Eu fui fazer isso. Aí mas antes de pegar a fonte pra ler, eu peguei a Wikipédia deles falando disso. Pra começar, a Wikipédia disse que o Raposo de Tavares, com uns 3.000 soldados, tinha 3.000 soldados, o que é mentira.
todas as fontes que eu tenho dão pra ele no máximo 1.500 homens, mas a maioria diz que ele tinha entre 1.100 a 1.300. Maioria é entre 1.100 e 1.300 e, bom, é isso. Mas no Wikipedia fala que ele tinha 3.000 homens, o que é mentira, e que ele matou 15.000 indígenas durante a campanha dele. 3.000 homens mataram 15.000 indígenas, segundo a Wikipedia. Outra coisa aí que também ele disse é que 13 das 11 reduções foram destruídas. Isso daí tá... enfim, aceitável. Falou que 12.000 indígenas fugiram de barco do Raposo de Tavares em 700 embarcações. E desses 12.000 indígenas que fugiram de barco em 700 embarcações do Raposo de Tavares, cerca de 8.000 deles morreram, restando apenas 4.000. A Wikipédia literalmente meteu essa, cara. E aí tem o fato mais intancável, porque tanto quem defende ele, quanto quem ataca ele, quanto, bom, no geral todo mundo, diz que a missão dele para capturar escravos não foi uma missão muito efetiva, que ele não conseguiu capturar o que ele queria e que não foi uma expedição muito exitosa nesse sentido. Foi exitosa no sentido de exploração, foi exitosa no sentido patriótico, tipo, do que ele conseguiu trazer de fronteira para o Brasil. Mas a Wikipédia chegou e disse que o cara escravizou a cacetada de 100.000 escravos. Eu não tô de sacanagem. A Wikipédia meteu o cope que o Raposo Tavares... No mesmo artigo, falou que o Raposo Tavares tinha 3.000 soldados e esses 3.000 soldados capturaram 100.000 cabeças. Ó, mano, ó... Eu sei que o Raposo de Tavares fez uma coisa feia, eu sei que ele é um cara canalha pelo que ele fez, mas tipo, não fica botando zero nos números, entendeu? Não fica aumentando as coisas, botando mais zero pra ficar mais, entendeu? Pra ficar mais épico, mais cruel, algo assim, mano. É só babaca, entendeu? É uma forma até de menosprezar o sofrimento humano, porque você tá pegando os indígenas que realmente foram escravizados. Boa parte desses indígenas que foram escravizados entraram na expedição também. Enfim, todo mundo sabe como funcionavam as bandeiras. Entendeu? Boa parte desses indígenas que foram escravizados também não deu muito lucro, fugiu, blá blá blá. Enfim, não vem ao caso. O que vem ao caso é, o Raposo Tavares não conseguiu pegar... Quase todos os artigos dizem que ele não conseguiu muito êxito na sua missão de escravização. E os caras falam que ele conseguiu escravizar 100.000 cabeças, cara. Eu não sei nem se tinha 100.000 cabeças nessas missões, cara. Entendeu? Não é algo legal você ficar colocando zero no número de vítimas só pra ficar maior e mais propagandístico, entendeu? É feio, cara, é feio. Enfim. Agora vamos ver as últimas conclusões. O que o Raposo de Tavares fez foi certo? No caso, com os jesuítas. O que ele fez com os jesuítas não foi certo e tinha outras maneiras de você resolver e trazer eles para a coroa portuguesa. Até porque eles não eram espanhóis de facto. Eles eram um grupo muito mais fechado neles mesmos. Tinha formas melhores de fazer aquilo. O que o Raposo de Tavares fez? Destruiu a igreja no sul do Brasil? Não destruiu a igreja no sul do Brasil, porque depois foram fundadas aldeias e mais padres e afins seguiram ainda continuar evangelizando a população que vivia lá. Aí você chega e fala, o Raposo de Tavares fez uma coisa feia? Fez uma coisa feia. O que ele fez foi semelhante ao Destino Manifesto? Não. Sabe por quê? Porque o Estado português, o Estado do Brasil naquela época, que era a capitania de São Paulo, São Vicente, repudiou o que ele fez e mandou prender ele. Os jesuítas fizeram uma queixa que foi ouvida e o Raposo de Tavares foi condenado. Tá certo que depois o capitão donatário fez uma recorrência e foi anulada a condenação dele, mas no geral, como eu disse, não foi algo planejado pelo governo português. O governo português não permitiu que o Raposo Tavares fizesse aquilo. E não deu meio que o aval, não passou o pano na cabeça dele para fazer aquilo lá.
Então não foi parecido no Destino Manifesto nisso. Não teve um elemento de extermínio racial, até porque os Guarani não foram completamente exterminados e muitos deles se anexaram à população paranaense. Grande parte da população do Paraná tem ascendência Guarani até os dias de hoje. Então tem essas diferenças. Foi algo ruim? Foi. Foi algo feio? Foi. É 100% justificável? Não. Tinha outra forma de resolver? Tem. Raposa de Tavares é um herói? Se você considera um herói aquele que consegue quebrar paradigmas e superar expectativas e fazer algo que nenhum outro tipo de homem consegue, Raposo de Tavares é um herói. Porque eu duvido que qualquer um conseguiria fazer esse trajeto que ele fez. Que foi, querendo ou não, a maior bandeira da história, a bandeira dos limites. E, enfim, esse é o vídeo, espero ter me feito claro. Se alguém quiser me refutar, se alguém quiser me debulhar, se alguém quiser falar que eu tô sendo filodoxo, pode fazer. Minhas fontes estão na descrição. Espero que tenham gostado do vídeo. Plus Ultra, Plus Ultra. Deus abençoe e tchau, tchau. Visitó